Aqui quem fala é o Mestre Nacional Nery Júnior e vamos agora a minha partida de número 3, né, do Floripa Open Chess. Então vamos lá, a partida. Essa foi uma partida também muito interessante, né, e uma partida muito dura. O meu adversário aí, o John Heineken, né, sei lá como é que fala aí esse nome dele. Ele era do Paraguai, né. E no momento eu estava iniciando o torneio aí com 2 em 2, né? Ele é um jogador de 2000, né? Acredito que eu peguei ele no momento que ele esteja com o rate baixo. Esse jogador naturalmente, eu acredito que ele vai subir esse rate aí e em breve também, assim como outros jogadores do Paraguai, vai ter um rate maior. Eu acredito que ele está jogando bem duro, fez um bom torneio no Floripa. Naturalmente jogou umas partidas fortes, né? E tivemos uma partida muito interessante. Joguei E4, E6 francesa, né? D4, D5, defesa Tarraxe, cavalo F6, E5, cavalo de F D7, bispo D3, C5, C3, cavalo C6, cavalo E2 e F6, né? Até então, pessoal, tudo isso aqui é teoria. Essa posição tecnicamente teórica. E aqui nesse momento, o branco tem duas opções. Nós temos uma variante aí, que é a variante com F4 e a variante com E toma F6. Né? Essa variante com cavalo F4 que eu escolhi, é uma variante muito curiosa na francesa, que a intenção dela basicamente é qual? Se o preto, digamos que capture, né, esse lance não existe aqui na teoria, o branco vai dar cheque. Se jogar G6, existe alguns temas de sacrifício aqui em cima do G6. Uma variante agressiva, né? Não estou mostrando aqui aleatoriamente, né? Geralmente existe a teoria onde o próprio jogador das pretas ele sacrifica o peão, viu, pessoal? Então, é natural o jogador das pretas sacrificar a qualidade. Ele sacrifica a qualidade. Eu vou mudar um pouco a linha e vou colocar o seguinte. Antes do F6, eu vou tomar. Pode ver que é a principal linha aqui no book. Seguido de F6 e cavalo F4. Isso aqui é teoria. Segue cavalo, toma D4, dama H5. E aí joga rei E7, porque se jogar G6 cai numa linha muito próxima com a linha que a gente comentou, né? Vamos supor que toma aqui de peão. Vai perder a qualidade dessa vez e não vejo maiores compensações ao preto, né? No momento desse. Então o preto acaba jogando rei E7. É teórico o cavalo, o peão toma, seguido de cavalo toma e cavalo G6. Isso aqui é teórico. Porque o preto, nesse momento aqui, ele perde a qualidade, né? Ele perde, digamos que o cavalo pela torre. Mas as pretas têm uma compensação muito interessante por esse material. Qual é essa compensação? Primeiramente, eu vou jogar mais uns dois lances aqui para ficar um pouco mais claro. O peão está ameaçado, rei F7. O branco também eu vou jogar a variante mais tranquila, como o roque, tirar o rei do centro. E E5. Acho que agora ficou bom para entender essa compensação preta. Naturalmente, o preto ele conquista um peão, né, e um cavalo pela torre. E o grande detalhe, o preto conquista peões centrais. E esse peão central, principalmente aqui, vira um grande problema, né? Vira um grande problema. Então essa é uma variante que eu tenho bastante experiência, né, nessa variante, jogando de branca. Já joguei com alguns colegas, alguns amigos, né, de preta, já levei uns couros aí, já ganhei umas também, né, super interessante essa variante. Em partidas mesmo, amistosas, né, já caiu algumas vezes em torneio, né. Então, assim, é uma variante que eu considero um pouco mais avançada, depende do seu nível, de você que está assistindo. Então,
é aquela questão caseira, né? Que eu sempre falo, que a pessoa tem que analisar as próprias partidas, buscar partidas referências, ver lá no livro o que ele explica dos temas, senão eu vou passar uma tarde inteira falando dessa variante. E o que eu quero dizer é que simplesmente a variante do nosso jogo tem a ver um pouco com essa ideia aqui do preto, onde o preto cede uma possível qualidade, né, com o intuito de ganhar um forte centro de peão aqui. E é uma posição muito bem jogável para o preto, sem maiores problemas. Vocês podem ver estatisticamente, pessoal, aqui ó, no próprio chessbase, mostra que o preto tem uma estatística muito próxima do branco. Ele tem uma certa igualdade. Então vamos ao nosso jogo. No momento que o meu adversário joga F6 e eu jogo cavalo F4, nós estamos jogando ideias próximas. Só não estamos jogando na mesma ordem de lance. Mas isso é um dos recursos típicos aí da francesa. E aí, quando eu jogo cavalo F4, meu adversário joga dama E7. Naturalmente, dama E7 também é um lance teórico, né? E aqui, né, vou deixar o book sempre aberto. Acredito que ele aguardava o lance e toma F6. E aqui, pessoal, vem uma coisa muito legal, que é a preparação caseira. Eu não tive tempo de ver um único jogo do meu adversário, né? Naturalmente, eu não tive como preparar. Essa foi aquela famosa segunda rodada do dia. Minha preparação foi dormir um pouquinho lá fora, lá encostar no canto e dar uma descansadinha, né? Fechar o olho ali, se forçar, dar um cochilo assim de 15 minutos para chegar 100% aqui na partida, com a energia total, né? E aí que a preparação caseira ela conta muito, né? Então nesse momento eu tenho uma preparação caseira aqui, que é o quê? Linhas que eu já joguei na internet, posições que eu já joguei e venho analisando constantemente, como o pessoal que viu o curso de abertura lá, né? Linhas que eu vou filtrando no chessbase, que eu vou pesquisando, que eu vou buscando sempre informações. E em vez de jogar o e toma F6, que é o lance mais jogado segundo o book, eu jogo a linha cavalo F3. Aqui eu utilizo um gambito, né? Eu estou gambitando um peão. Porque o preto tem a oportunidade de ganhar o peão de E5. Agora, se vocês observarem, ele tem dois ataques, né? Ele primeiro fez C toma D4, né? Esse C toma D4 eu tomo novamente, e aí ele abriu a coluna C, né? Acho que é benéfico aí para os dois lados. E aí ele toma F, ele tomou de F, tomei 5, eu tomei, cavalo tomou, eu tomei, ele tomou, e dama cheque, cavalo F7, tudo dentro do estudo caseiro, né? E nesse momento eu faço o roque. Nesse momento eu estou aguardando naturalmente o movimento G6, né? Seguido de dama E2, fiz pressão no peão de E6, né? Estou fazendo uma pressão. Essa tipo de posição, assim como o book está mostrando, é muito natural o preto cair no seguinte truque, que eu vou mostrar um truque aí. É bispo G7, bispo cheque. Naturalmente, ninguém quer perder o roque, né? Naturalmente, vocês estão vendo que só existe rei F8 na teoria, mas ninguém quer perder o roque, porque ele leva o cavalo por E6. Está cravado, pessoal. Então, se a dama tomar, perdeu o jogo, né? Não pode. E cavalo aqui é muito chato, vai acontecer uma ideia muito próxima ao do jogo. O rei fica sem definição, não pode rocar para nenhum dos lados. Fora a ameaça dupla de cavalo C7 com bispo G7. Ou seja, terrível essa posição para o preto. Caso acontecesse, né, pessoal? Não aconteceu. Só mostrando um truque aí para reforçar. O meu adversário, como eu falei, é um forte jogador. Naturalmente, ele sentiu que ele está entrando numa posição que eu conheço. Ele sentiu que tecnicamente eu não joguei tão rápido, né? Mas nós chegamos muito rápido próximo a essa posição. Nós chegamos aqui muito rápido e isso mostra conhecimento dos dois lados, né? E naturalmente ele veio e jogou o bispo D7, né? E aí, como eu sempre digo, aquela preparação caseira é muito importante, porque
Porque aqui, naturalmente, eu vou saber os principais planos do branco. Eu sigo com torre 1, inicialmente reforçando a pressão na debilidade e já ameacei um truque típico de cavalo toma D5. Realmente a minha teoria caseira furou agora no lance 14 aqui de D7. A partir daqui realmente eu não tenho mais nada preparado. Mas a posição dentro dos meus conhecimentos já fica mais intuitiva. Eu já sei para onde levar as peças, mais ou menos as ideias do que fazer. Então eu sigo com esse torre 1. Meu adversário joga um dama B4. E esse é um momento muito curioso na partida. Porque dama B4 eu tenho dois tipos de escolha, né? Eu teria uma escolha mais posicional, mais calma, e eu tenho uma escolha mais agressiva, né? Então essa é uma partida que eu gostei muito, naturalmente, não só porque eu venci, mas pelo lado estético também, né? Foi uma partida bonita. Quando ele joga dama B4, vou pedir aí para vocês pararem o vídeo e darem uma analisada. Pode analisar bastante, pessoal. Essa posição muito rica, cheia de opções. Dá uma analisada aí, o que o branco faz, ou como vocês pensariam em continuar aí com as brancas. Imaginando que vocês deram pause, já vamos diretamente. Eu joguei aqui o lance bispo D2, né? Bispo D2 é a primeira opção, inclusive do Engine, e algumas pessoas até me mandaram um comentário, falou assim, essa partida lembrou aquelas partidas clássicas lá do MOF, lá de 1800 e bolinha, porque realmente na minha base do xadrez eu vi muito esse tipo de partida. Eu gosto muito desse tipo de jogo, ali do estilo romântico, tudo. Mas o que eu apliquei aqui nesse momento? O que eu apliquei nessa situação? Eu sei que meu adversário está com o rei no centro. Se eu jogar um lance mais posicional, que não seria errado, digamos que o dama E2, né? É um lance posicional, continuo batendo no peão. Não tem nada de errado no lance dama E2. Tudo certinho. 3 ataques no peão de E6. Naturalmente ele não vai resistir, vai cair. Mas eu acredito que eu dou chance do meu adversário resolver esse problema do rei no centro. Que seja, né, o mais feio possível, que seja com o roque. Naturalmente ele vai ter a oportunidade de pelo menos retirar o rei do centro, alguma coisa assim, né? Eu coloquei essa opção aqui, gente, eu sei que é feia, mas é uma opção, né? Pode ter outros lances aqui, eu vou abrir o engine para ficar legal. Vamos ver, ó, após dama E2, vamos colocar lá, ó, dama E2 primeiro. Depois eu vou comentar outras aí. O rock acaba sendo a segunda opção do engine. É porque, assim, mesmo que perca o material, pessoal, tem que tirar esse rei daí. Né? Senão é suicídio ficar com esse rei no centro. Então, eu sei que também seria uma variante que eu iria ganhar alguma vantagem, mas eu realmente joguei para não deixar esse rei sair do centro. Eu joguei aqui o criativo bispo D2. A máquina, após um tempo de análise, ela acaba colocando esse lance como opção, né? Se deixar um tempinho analisando aí, eu já analisei essa partida, logicamente. Lá, o bispo D2 volta para a análise aqui. Vou aumentar meu CPU, vamos deixar esse negócio mais forte aqui. Bispo, torre 2, bispo D2. Bispo D2 fica aparecendo entre as opções de análise ali. Né? Porque naturalmente é o lance que não vai deixar o rei sair do centro. Vejamos no jogo. Seguiu o bispo D2. Naturalmente essa dama tem que aceitar pelo o que foi jogado, vai ter que aceitar. E agora eu jogo curioso, cavalo toma E6, né? O grande detalhe é que agora ele não pode rocar. Se tomar, tá perdido. Se tomar, ele vai levar a torre cheque. Ele perde o roque. Ele só tem tecnicamente duas opções, né? Porque se tampar é muito forte, é muita pressão. Eu dobro em cima aqui. Fora que tem bispo cheque, né? Antes, se eu quiser tirar o roque, etc. Então a posição é terrível pro preto, terrível. Muito dura. E se o rei tipo mexer, a dama tá tomando o cavalo. Vantagem totalmente
decisivo. Eu analisei aqui assim, estou mostrando tecnicamente um pouco mais superficial. O ideal aqui é que quem tiver curioso mesmo, para o vídeo, analisa, pensa um pouquinho, que vale a pena, que você vai treinar um cálculo aí legal. Então, joguei cavalo por E6, meu adversário bispo E7, naturalmente para evitar os cheques descobertos que existiam na posição. Inclusive, após cavalo toma E6, se a dama toma bispo, que era uma das variantes que eu tive que calcular na hora do jogo, ele leva cavalo F4 com vantagem decisiva. Acabou o jogo, né? Então, meu adversário jogou bispo E7 e eu entro com dama toma D5. Muito curioso essa posição, porque eu sacrifiquei a peça, né? Eu estou com um bispo a menos. Porém, esse bispo a menos que eu fico, o meu adversário ele não joga ainda com as torres, ele não tem opções, né? E ele está levando duplos, perdendo a torre, está tendo um cheque aqui e naturalmente pode estar caindo uma segunda peça. Ficou uma posição muito difícil, pessoal. Muito difícil aqui pro preto realmente jogar. Ele joga aqui o bispo C6. Eu dou um cheque. Única, rei F8. Eu dou cheque novamente. Ele rei E8, ele é obrigado a voltar. Se rei G8, rei G8, dá uma analisadinha de novo aí, dá um pausezinho no vídeo, joga o branco. Acredito que vocês deram uma pausezinha no vídeo. Levam bispo H7. A dama dessa vez é o alvo da posição. Leva um truquezinho, né? Então, obrigatoriamente, ele tem que recuar o rei para E8 e ele fica com um problema muito grave a ser solucionado. Esse tipo de posição, apesar dela ser muito mais complexa que aquela posição inicial lá de cavalo toma E6, né? É muito mais complicado que essa aqui de dama E4, dama E2, seguido de cavalo E6. Esse é um tipo de posição que eu me sinto muito confortável. Então a minha escolha aqui é bem ao meu estilo. Eu calculei exatamente essa posição aqui antes de executar o sacrifício, né? Então eu cheguei nesse lance de dama D4, eu cheguei nessa posição no meu cálculo, antes de executar o bispo D2, né? Então vejamos aqui, eu calculei aí, onde está o bispo D2? Eu calculei mais ou menos 5 lances, né? Bispo D2, lance 16, né? Eu cheguei no lance 21, né? Dentro do meu cálculo. Então, quem assistiu o vídeo passado viu que eu falei que eu estava contente, porque eu senti que eu tive uma pequena evolução de cálculo no torneio. Eu senti também que eu melhorei um pouquinho de finais, né? A gente sempre tem uns erros, né? Eu errei de cálculo durante o torneio, vocês vão ver na próxima partida, né? A partida com o Matsuri, e vão ver a derrota também da quinta rodada, onde também eu errei ali de cálculo, mas no geral, botando na balança, eu gostei bastante do meu cálculo, eu senti que realmente teve uma evolução, né? E eu me sinto confortável em estar deixando o adversário aí sofrendo nesse tipo de posição e eu estar ali atacando, né? O mais que às vezes você não tenha tanta certeza, mas eu sei que naturalmente eu iria ganhar alguns peões, né? E esses peões iriam fazer falta para o meu adversário. Então, rei E8, ele torre G8, aí me ameaçou algumas coisas em cima do rei. Joguei G3, eu vou deixar assim para o pessoal não ir consultando. Joguei G3, ele jogou torre C8, porque naturalmente se eu der um simples duplo e capturar a torre, dependendo da circunstância, eu já recuperei aquela peça a menos. E aí se eu igualar o material, pessoal, se eu deixar um material igual com o rei do meu adversário exposto desse jeito, foi um sucesso o meu sacrifício. Então, meu adversário não pode perder material, ele não pode deixar eu igualar. Porque o meu rei, tecnicamente, está muito mais seguro que o dele. Ele jogou torre C8, né? Esse momento aqui na planilha, acho que tem até um igualzinho, acho que ele ofereceu aí empate, né? Essa eu nem me lembro, mas deve ser. E
Nesse momento, eu joguei torre de AD1, né? Eu pensei aqui também na opção de dobrar as torres em cima do rei. Uma opção com torre 2, a dama naturalmente recua, seguido de dobra. Pensei nessa opção também, mas eu acabei jogando esse até por um motivo que eu vi um possível mate nessa posição muito lindo. Eu vi uma ideia de mate nessa posição maravilhosa. Tinha algumas ideias, né? Depende de se o bispo sai, né, pessoal? Depende muito disso. Porque, assim, caso a dama saísse, né? A dama recuasse aí para algum local, dama A5, alguma coisa, tem que ver a opção que o preto pode escolher. Eu teria alguns temas, tipo de dama D7, né? Eu até comentei, assim, com algumas pessoas que me perguntaram algumas coisas da partida. Tipo, houve um mate como esse. Olha que lindo essa possível ideia. Então aqui seria uma ideia de mate muito interessante caso eu tivesse a oportunidade de jogar um dama D7. Olha que lindo esse mate. Única rei toma seguido de bispo cheque. Essa é uma das ideias que a gente imagina durante a partida, né? Nem sempre isso vai se aplicar, né? Então eu joguei o torre de AD1 até baseado um pouco nesse tipo de tema. Eu acreditei que esse tipo de tema pudesse até acontecer. Meu adversário jogou muito bem na defesa, jogou um dama B4, não me deu essa chance toda que eu gostaria, né? E eu tenho que retirar a dama, não posso nem no sonho trocar essas damas com essa peça a menos. Então joguei dama E3, ele jogou dama G4, e esse é um momento muito curioso, né? Ambos os jogadores estão começando a se apurar no relógio. Realmente, meu adversário, como eu falei, jogou bem duro, analisou bastante os lances, né? E está achando os melhores lances da defesa. Se eu abrisse o engine aqui e olhasse os movimentos, naturalmente ali, inclusive eu e ele jogamos os melhores até o momento, assim, né? Jogamos os melhores lances de defesa após o sacrifício, né? E joguei cavalo F4, naturalmente até para ameaçar alguma coisa no rei e defender aqui porque infelizmente ele tem um contra-ataque, né? Ele tem que jogar torre C7 forçado. E aí eu cometi o meu primeiro erro da partida. E esse erro aqui foi complicado, foi um erro grave. Nesse momento, é um momento que eu fui ficando apurado. O meu adversário defendeu a peça dele, então tem uma questão psicológica. Você às vezes fica com receio da pessoa realmente segurar a peça, né? E é difícil encontrar um lance aqui, ó. Vamos abrir o engine para analisar. Não é tão simples encontrar um lance. Esse bispo E2, né, foi um dos lances que eu pensei na partida e um dos momentos que eu posso dizer que furou um pouquinho do cálculo, porque na minha cabeça, quando eu jogava bispo E2, não sei o porquê eu via dama E4, né? Então é aqueles fantasmas que a gente enxerga ali durante o jogo. Isso é muito comum, pessoal, enxergar alguma coisa errada assim. E os outros lances aqui eu não considero tão humanos, né? Um movimento igual a H3, a terceira opção aqui, eu jamais cogitaria assim, porque, poxa, eu estou abrindo o meu próprio rei, criando uma debilidade, acho que pode aumentar um possível contra-ataque do meu adversário. Então, considerei esses lances um pouco difíceis, né? Eu pensei muito aqui, vou fechar o engine, que é só para consultar, pessoal. O engine só vai te atrapalhar. Então, a gente consulta e fecha. Eu pensei seriamente no movimento também aqui, bem curioso, né? Até um pouco antes, que foi nesse momento aqui no movimento bispo F5. Essa posição que eu estou analisando lá na frente, pessoal, é uma posição que eu tive que pensar aqui. Nesse momento eu tive que pensar sobre essa posição. Eu pensei nesse curioso bispo F5. Caso capturasse, iria seguir o movimento cavalo G7 seguido de ataque duplo. Olha que curioso. E aí seguido de mate, naturalmente, ou perda de dama, né? Mas ele não é obrigado a aceitar aqui de dama.
ele pode naturalmente só retirar a dama do ataque com dama F3. E aí minha ideia não funciona. Porque se eu der descoberto de cavalo, agora ele também não pode tomar o cavalo, senão é mate. E ele pode retirar o rei, né? E se eu tomar lá, ele toma aqui. E eu estou com um grave problema em cima do meu rei, né? Estou com um grave problema aqui no rei. Então, uma posição muito confusa, cheia de combinações, né? Então, dama G4, acabei jogando esse cavalo F4. E aqui eu segui o lance que eu tinha calculado lá atrás, que foi o bispo toma H7. Só que esse lance me furou um cavalo G5, eu não vi esse cavalo G5. Que é um lance que atacou o bispo e me ameaçou um ataque duplo. Muito complicado esse momento, mas nesse momento ambos os jogadores estão apurados. Meu adversário está apurado no relógio e eu estou apurado no relógio. Acabei jogando o cavalo D5, a ideia é realmente eliminar esse bispo, né, da diagonal, e eu estou ameaçando agora cavalo duplo, né? Estou ameaçando um possível duplo aí no rei preto. Ele elimina meu cavalo, torre toma e cavalo cheque. Eu jogo aqui rei H1, né? A ideia foi tirar o rei de eventuais ataques, problemas, né? Meu adversário tomou minha torre, eu tomei a torre dele e ele aqui naturalmente ele deveria só voltar a dama e tomar o bispo. Esse era o lance correto. Ele jogou torre C1 e esse lance foi fraco. Então, após esse torre C1, eu recomendo aí que vocês deem um pause no vídeo, tentem pensar aí a melhor jogada para o branco, já que o preto cometeu o erro, né? Naturalmente, como eu falei, o preto deveria somente ter capturado de dama o bispo, porque naturalmente eu fiquei com a torre atacada, então não posso capturar o cavalo, vou perder a torre. E se eu venho, no caso, defender a torre, o cavalo recua e o preto fica aí com grande vantagem material, né? Então ele deixou passar essa variante. Nesse momento ele jogou o torre C1. Acreditando aí que vocês deram pause no vídeo. O lance jogado foi bispo E6, o intermediário. Nesse momento, ele naturalmente tem que trocar as damas aí com dama F3 cheque. Caso ele tentar utilizar esse cheque descoberto aí, de cavalo e torre com cavalo D3, simplesmente o branco joga rei G2 com a partida aí igual, né? A partida segue aí equilibrada. Então, naturalmente aí ele jogou dama F3, dama toma dama, cavalo toma dama. E esse aqui é um momento muito importante quando nós estamos jogando uma partida. Aquele momento de dar uma respirada funda e rever os planos, rever o que tem que ser feito na partida. Aquela posição complicada, com ambos os reis postos, ideias de mate a todo momento na casa E7, em cima do bispo, tudo isso desapareceu. Agora nós entramos em um final onde o branco tem 3 peões por uma peça, exatamente os 3 peões pelo cavalo. Então agora eu vou retirar o rei do cheque, naturalmente rei G2, o cavalo recua e o bispo tem que sair, eu vou dar o cheque de bispo, rei F7, e o plano branco nesse momento consiste em avançar esses peões aqui naturalmente sem perder tempo. Eu tenho que criar algum peão passado para pelo menos ganhar uma peça preta para igualar o jogo. Naturalmente esses 3 peões são muito duros de ser combatido e tendem até a ganhar a partida, né? Eu já segui com H4 aí, bem chato o movimento. Ele jogou cavalo E4, cavalo E4, joguei bispo F5, o cavalo atacou minha torre aí em F6, torre D2, sempre protegendo a sétima, né? Sempre tomar muito cuidado com isso. Ele torre C5,
E sem perder tempo, né, que no xadrez tempo é algo muito importante, eu já jogo G4, buscando cumprir o objetivo de avançar os peões. Então eu já defendi meu bispo aí com ganho de tempo. Cavalo D5, joguei bispo E4 aí ameaçando o cavalo. Ele trouxe o rei para E6 aí defendendo. Eu já segui segundo o objetivo que eu tinha falado, eu tenho que defender o peão de H. Eu jogo G5, pois caso eu jogue H5, eu posso favorecer o bloqueio dos meus peões com o bispo G5. Então, H5 aí é um lance duvidoso, que iria favorecer o meu adversário. Então, eu jogo G5. E como eu já falei mais cedo, estamos apurados aí no quesito relógio. O adversário acabou jogando B6. Eu considero que esse lance é meio duvidoso. Apesar de ter o lado necessário de retirar o peão da linha do bispo G4, acaba que é um lance que eu ganho um tempo de brancas. Eu sinto que nessa posição de brancas está me faltando alguns tempos para avançar os peões. E aí eu ganho um tempo jogando bispo H7. É um lance bem legal porque estou ameaçando G6, G7 seguido de G8 com promoção, né? Então o bispo H7 é um lance forte. Meu adversário jogou cavalo F4. Eu avanço o rei atacando o cavalo. Agora aquele conceito aí para a turma, né, pessoal? Centralizar o rei. Nós não temos mais dama no tabuleiro. É a hora do rei jogar. Agora é um diferencial pôr esse rei na partida. E segui o cavalo H5. Eu fui usando o rei, né, centralizando o rei aqui junto à minha estrutura de peões para apoiar os peões a avançar, cumprir aquele objetivo de, quem sabe, conquistar lá um peão passado que possa virar a dama, né? Aliás, todos estão passados, mas um peão que possa futuramente virar uma dama numa futura promoção. Jogou cavalo G7 ou F4 dentro do meu plano. Ele jogou rei F7 por um motivo muito simples. Uma das ideias do meu bispo H7 é caso ele jogasse torre C4, eu iria fazer essa pregadura aqui, né? Ia ter esse truque ganhando a torre dele. E até seria engraçado dar um mate com esse rei no centro do tabuleiro, né? Um mate cedo assim, né? É até estranho, né? Então, continuando aqui, ele acabou jogando rei F7, né? Ele recuou o rei e evitou essa variante. Seguiu, né, com H5, cavalo E6, bispo G6, rei G7, e eu acabei jogando torre D7. E eu tinha um lance ganhador aqui que era após rei G7, o simples torre em E2. Torre E2 eu ameaçaria as duas peças com boas chances de ganhar uma peça aqui. Então deixei passar esse lance mais simples, né? Ia dar um trabalho maior para o preto. Acabei jogando torre D7, não vi esse torre C7 protegendo, e naturalmente aqui eu vou perder o peão de F4, né? Olha só para vocês verem a sequência. Eu volto a torre para D2, torre C4, dois ataques nos peões. Eu joguei torre E2, mas caso eu jogo torre F2, defendendo o peão, eu perco o peão de F4, como eu acabei de comentar quando eu joguei torre D7. Porque agora tem 3 ataques em cima do peão. Então, esse é um momento que mostra quanto é importante o cálculo no xadrez estar em dia. Porque, às vezes, qualquer imprecisão, erro que você comete, 3, 4 lances em diante, você pode ser punido ali, né? Então, quando eu jogo esse torre D7, ele defende. Eu não posso trocar a torre, pessoal, de jeito nenhum, porque eu preciso da torre aqui para poder ajudar o meu ataque a ter sucesso, né? Eu preciso dessa torre.
para ajudar empurrar esses peões, para criar problema no rei dele. Então eu recuo a torre, né? E aí no momento que ele joga a torre C4, eu já sei que eu vou perder o peão de F4, então eu jogo o torre E2 que eu não fiz antes. Um lance também complicado aí para o preto defender. Eu ameaço duas peças. Preto toma F4, jogo o rei G3. E meu adversário aqui, aquele no calor do ping, ele faz um lance incorreto, que joga um bispo D6. Aparentemente uma boa ideia, ele quer me dar um ataque descoberto. Contudo, o interessante é calcular. E aí eu calculei e sei que eu posso tomar o cavalo, tomando o ataque descoberto, que é furado. Porque eu estou capturando uma peça, ele joga o cheque descoberto, eu capturo a segunda peça. Torre toma, e eu estou no final de bispo e 2 peões contra uma torre. Naturalmente, a torre não vai resistir a tanta pressão. Então eu entrei bem consciente nesse final. Após bispo E4, meu adversário já não tem boas defesas. Ele seguiu com torre D2, H6 cheque. Observem que a barreira do bispo é muito forte. Ele acabou jogando rei em H8, porque ele não dispõe de bons lances na posição também. Eu acredito que ele tentou fugir das casas brancas do bispo, né? A ideia dele foi fugir de uma eventual casa branca. Eu jogo G6, e nesse momento que eu jogo G6, meu adversário não pode tomar de torre. Caso ele jogue torre toma B2, vou ganhar facilmente com cheque. Única rei G8, bispo D5, cheque, rei H7, seguido de promoção, né? E bispo e dama contra a torre, eu vou ter facilmente a vitória, né? Então ele não pode tomar o peão de B2, ele recuar a torre para a casa D8. E eu joguei rei F4 e meu adversário aqui prontamente abandonou. O grande detalhe é que eu calmamente eu posso manobrar o bispo aqui e aproveitar a diagonal branca, junto com o lance G7 cheque. Então não há defesa para minha ameaça. Naturalmente ele teria que perder pelo menos a torre num bispo e num peão, né? E essa perda de torre contra um bispo e um peão eu iria vencer, porque iria ficar um peão passado na coluna H e eu iria capturar os peões pretos da ala da dama. Vamos fazer um exemplo aqui para todos, né? Então rei F4, vou jogar um lance, passar a vez aqui de pretas. Vamos jogar um rei G8. Eu vou jogar bispo B3, vou voltar o rei para G7. E agora vai seguir a sequência tipológica, né? G7 cheque, rei G8, cheque, rei H7, promoção, torre toma, bispo toma, rei toma. E eu tenho um peão passado. Agora, naturalmente, é só levar o rei para capturar os peões pretos, né? E, naturalmente, vou ganhar esse final com facilidade. Então, por isso, após rei F4, o meu adversário aqui abandonou. Essa foi uma partida duríssima, aí, uma das últimas partidas da rodada. Se não me engano, foi a última, a penúltima. E um alto nível aí demonstrado pelos dois jogadores, né? Gostei muito dessa partida. Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo aí, a partida aí com o Matsura.